Programa Além da Sala. Oferecimento: Universidade Federal do Pará, a maior universidade da Amazônia. Olá, o nosso programa de hoje tem como tema a criança com transtorno do espectro autista, TEA, e o seu direito à educação escolar. Temos como nossa convidada especial a professora Glauciele Fonseca, padre, graduada em Pedagogia pela UFPA, pós-graduada em Linguagem, Cultura e Formação Docente pela UFRA, e em 2019 ela fez um curso de extensão sobre o transtorno do espectro autista, TEA, pela UFRA. Bem-vinda, professora. Muito obrigada pelo convite. Estou muito honrada em poder estar aqui. Eu espero que eu possa ajudar vocês, certo? Obrigada, professora. Então, nós vamos agora com a nossa repórter para sabermos o conceito do transtorno do espectro autista. Carla Mendes. Olá! Segundo o Ministério da Saúde, o transtorno do espectro autista, o TEA, é um distúrbio do neurodesenvolvimento caracterizado por desenvolvimento atípico, manifestações comportamentais, déficit na comunicação e na interação social, padrões de comportamentos repetitivos e estereotipados, podendo apresentar um repertório restrito de interesses e atividades. Sinais de alerta no neurodesenvolvimento da criança podem ser percebidos nos primeiros meses de vida, sendo o diagnóstico estabelecido por volta de 2 a 3 anos de idade. A prevalência é maior no sexo masculino. A identificação de atrasos no desenvolvimento, o diagnóstico oportuno do transtorno do espectro autista e encaminhamento para intervenções comportamentais e apoio educacional na idade mais precoce possível pode levar a melhores resultados a longo prazo, considerando a neuroplasticidade cerebral. Eu volto com você, Jodelma. Obrigada, Carla. Professora, quais os desafios do professor ao se deparar com um aluno com espectro autismo? Eu acredito que ser professor é um desafio. Independente de se você tem em sala de aula um aluno com alguma deficiência, ser professor já é um desafio muito grande, né? A gente tem vários autores aí que retratam isso. Mas ser professor de um aluno com espectro autista é um desafio grandioso. Eu vou narrar um pouco da minha experiência enquanto professora de um aluno. Em 2019, eu tive a experiência de ter em sala de aula um aluno com espectro autismo, um aluno autista. Eu comecei a lidar com ele no final de 2018 e ele tinha, assim, determinados... O aluno com autista, né, a criança com autista, a pessoa com autista, independente dos níveis, não é, que ele tinha determinados comportamentos que para mim era novo, porque eu não conhecia, né? Eu passei ali pela graduação, nós falamos sobre as deficiências, mas assim, foram coisas muito resumidas, né? Então, estar com aquele aluno para mim era um desafio muito grande. Eu sempre me cobrei muito e eu achava que ele precisava ser incluído, né? Não bastava só ele estar ali. Só ele estar ali, ele não estava sendo incluído. Ele precisava estar envolvido nas atividades. E então, é um desafio muito grande, não é? Porque ele tinha hipersensibilidade, havia momentos que certos barulhos incomodavam ele. Então, a gente precisava se organizar. E foi bem legal, porque depois, como eu passei com a turma ao final de 2018 e o ano de 2019, depois a gente começou a observar coisas que ele gostava e coisas que ele não gostava. E aí a gente começou a se policiar os nossos atos. Se ele não gostava de determinados sons, então a gente não fazia determinados sons. Alfabetizar uma criança com autista também é um desafio muito grande. Até porque essa criança autista em especial, ela era uma criança que não falava ainda, entende? Então, enquanto as crianças estavam ali, eu vou falar um pouco sobre o eixo
escuta, fala, pensamento e imaginação, que é a língua portuguesa, quantas crianças estavam ali aprendendo, por exemplo, a letra G de gato, de garfo, né? De coisas comuns do seu cotidiano, para ele era um pouco mais complicado, porque ele não tinha fala, ele não falava. E aí, então, como que eu ia dizer para ele que esse era o G de garfo? Não é como que ele ia perceber na fala o G de garfo, o G de gato, o G de gelo, se ele não falava? Então, a gente sempre achava uma palavra específica, muito próxima dele, e a gente dizia, essa aqui é a letra G disso aqui. Eu lembro que quando a gente trabalhou a letra R, ele é extremamente inteligente. Eles são muito inteligentes, e aí eu escrevi na mão dele, ele gostava muito de rua, ele olhava para o portão da escola e ele falava algumas palavrinhas, e algumas coisas a gente conseguia entender, e aí eu escrevi na mão dele rua, porque assim, com ele, e hoje a gente tem uma outra forma de alfabetizar, não é? A gente passava de palavras para trabalhar determinadas letras, até porque para ajudar ele a falar, e aí, então a gente trabalhava rua, que era da letra R, e aí a gente trabalhava as outras letras. Então, em tudo é um desafio. Você trabalhar matemática é um desafio. E ele tinha um raciocínio lógico muito bom. Ele era muito esperto. E é um desafio porque eu não sabia, não conhecia muito bem aquilo. Aquilo era muito novo para mim. Então, a gente foi aprendendo ali junto. Entende? Então, trabalhar com uma criança com autismo é um desafio muito grande. Obrigada, professora. E dando continuidade ao nosso tema, as pessoas com o espectro autista são garantidos por lei essa educação. E com isso nós temos a nossa repórter Edneia Maria. A Lei 12.764/12, ela garante explicitamente o direito da criança autista e o seu dever ao ingresso no ensino regular, né, com um bem jurídico tutelado pelo Estado, tendo este o comprometimento de oferecer condições necessárias, assegurando o atendimento educacional especializado e o atendimento pedagógico multidisciplinar para a criança que tenha uma deficiência especial, e nesse caso a criança com o espectro autista, né? Uma das leis mais recentes que foi criada foi a Lei 13.979, que foi protocolada no dia 8 de janeiro de 2020 e é conhecida como a Lei Romeu-Mion, né? Essa lei ela vem garantir que toda pessoa com espectro autista tenha uma carteirinha, né, que identifique, né? E essa carteirinha ela tem que ser emitida gratuitamente. E é obrigação do Estado e do município oferecer essa carteirinha gratuita. Essas são algumas leis, né, que vêm amparar o direito, né, das crianças ou das pessoas que têm o espectro autista. Porém, não são essas. Tem várias outras leis que vêm dizer dos direitos das crianças autistas, das pessoas que têm o espectro autista, que vêm amparar, né, esse cidadão. Obrigado, Edneia Maria. Professora, visto que o aluno autista ele tem por lei a garantia a uma educação, como trabalhar a inclusão com estes alunos? Que bom, né, que esses alunos têm por lei o direito de estar na escola. Isso é maravilhoso. A gente só precisa fazer com que os pais compreendam isso também, porque a gente observa muito que às vezes os próprios pais eles têm certo receio de colocar os seus filhos, por eles entenderem que eles são diferentes. Mas nós somos diferentes, né? Nós não somos iguais. E é muito importante nós enfatizarmos isso dentro de sala de aula. Ninguém ali é igual, independente se ele tenha autismo, se ele tenha síndrome de Down ou se ele seja uma criança dita normal. Nós não somos iguais, né? E aí, a pergunta é como trabalhar. Eu acredito que o autismo, ele é um ser muito organizado. Então, a gente precisa, antes de qualquer coisa, organizar uma rotina. É preciso ter uma rotina. Eu lembro que o meu aluno, nós tínhamos um aba, que eu aprendi esse nome depois que eu comecei a fazer o TEA. Eu já lidava com o aluno, a gente já tinha o aba, mas eu não sabia que o nome daquilo era aba. E a gente tinha um aba, e ali no aba era até para ajudar com que a linguagem dele se desenvolvesse. E ali no aba tinham as coisas que ele iria fazer durante o dia ou durante a semana. E aí nós retirávamos de acordo com o que ele ia fazendo. Então a rotina é extremamente importante,
para o aluno com autismo. Evitar os barulhos, né? Porque como eu disse ainda há pouco, alguns deles têm uma hipersensibilidade altíssima. Os toques também, né? Então você precisa ter muito jeito, às vezes eles não querem que toque, e aí, entende? Então é entender qual a necessidade daquele aluno, além do autismo, mas quais são os graus de autismo, qual é o grau desse autismo, o que ele gosta. Trabalhar muito isso é muito importante, entender o que ele gosta e partir do que ele gosta, né? A gente costuma fazer isso com as crianças ditas normais, partir do que ela gosta, não é? A gente lembra do Paulo Freire, quando ele citou lá aquela história do Eva viu a uva, e qual era o contexto de Eva, não é? Partir do que ela gosta, né? E então a mesma coisa acontece com o autismo também, com o autista, com a criança autista, partir do que ela gosta. E aí fica muito interessante, né? Eu lembro que o meu aluno, ele gostava muito dos carrinhos, e aí a família dele ajudava muito. E aí a gente sempre trabalhava, e aí a gente ajudava ele, e aí ou fazia um critério, na escola a gente fazia um critério de compensação. Ele fazia determinadas coisas e a gente compensava com alguma coisa. Até que depois ele foi se desacostumando disso, não precisava mais compensar. Ele entendia que ele tinha necessidade de fazer aquilo, que ele precisava fazer aquilo. Então, eu acredito que a rotina é extremamente importante para lidar com a criança autista. Partir do que ela gosta, evitar barulhos, são coisas necessárias. Obrigada, professora. Vamos agora com as nossas repórteres Brenda e Maria Cecília, direto da PAI. Não podemos deixar de falar do autismo sem citar uma instituição extremamente importante, que faz parte, inclusive, dessa inclusão, desse atendimento especializado, que é quem? A APAE. Brenda, mas o que vem ser em si a APAE? A APAE é a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, que vem garantir a inclusão com direitos, todo o acesso desde o diagnóstico à prevenção, de acordo com as necessidades que se tem nesse caso, né? E é claro que vem aí um fator contribuinte para essas pessoas com deficiências intelectuais e deficiências múltiplas. E é claro que essa instituição deve ter em diversos municípios para atender a demanda. Mas, Brenda, como é que a gente pode entender um pouco mais? Nesse caso do município de Tom Meaçu, a APAE, estamos aqui e eu vou passar a voz agora para a Maria, que ela vai conversar com a presidente aqui desse estabelecimento e saber mais ou menos como funciona e tudo mais. É contigo, Maria? Diretora, me fale mais como é a APAE aqui, desde quando ela está aqui na instituição, desde quando veio para cá em Tom Meaçu. Foi falar um pouco mais? A APAE Tom Meaçu, ela está no município, né, fundada desde 1907. Quando iniciamos o trabalho, foi iniciado o trabalho da APAE, era em um prédio cedido pela Canta. Hoje ela está em prédio próprio. O prédio foi construído através de projetos e submetemos o projeto da Pública Língua da Sorte, que hoje tem sede própria no município. A APAE atualmente ela trabalha com alunos com deficiência intelectual e múltiplas. Enquanto a isso, há alunos aqui presentes e também tem procura de pessoas com deficiência com autismo? Sim, temos. Porque o público-alvo da APAE, ela é a deficiência intelectual e múltiplas. Mas, só que nós fazemos os outros atendimentos com outras deficiências. O porquê? Porque falando aqui do nosso município, a gente não tem nenhum órgão que faça o atendimento exclusivo com a pessoa com autismo, né? Então, devido não ter, a procura da APAE é muito grande. Então, praticamente, quase todos os dias nós atendemos os pais que vêm à procura de um atendimento para a pessoa com autismo, né? Porque sabemos que o autismo eles são vários graus. Então, a gente sempre faz esse atendimento porque nós não podemos... como é que eu vou dizer para você? Eu não posso negar o atendimento. Não, tipo assim, eu falo tipo assim, como representante legal da instituição. Nós não negamos esse atendimento. Então, a gente sempre acolhe e tenta incluir eles na instituição para fazer o atendimento, dar um suporte. Não, tipo assim, 100%, mas o que a instituição oferece já é uma grande ajuda. Obrigada, Brenda, Maria. E nós continuamos aqui do estúdio com mais uma pergunta. Agradecemos a professora Glauciele pela participação. Então, nós queremos saber, professora, quais as metodologias que auxiliam o professor no processo de ensino-aprendizagem do aluno autista?
Certo. O aluno autista, ele é muito visual. Então, a gente precisa levar muito recursos visuais para a sala de aula. E, assim, a gente precisa ser muito claro com o aluno autista. Nem gosto muito de usar essa palavra, a gente precisa ser muito específico, entendeu? Enquanto você vai falar lá para as crianças ditas normais que, nós vamos circular determinada coisa, e aí a gente vai conceituar todo um assunto. A gente vai falar sobre tamanhos, eu vou dar um exemplo. Você vai falar sobre tamanhos, aí você vai conceituar, dizer que tem uma referência. Com o autista, não, você precisa ser muito direto. Não, sem rodeios, eles são assim, a gente costumava dizer no curso de extensão, que o autista ele tem a paciência bem reduzida. Então, você precisa ir direto ao ponto, entende? Então, uma metodologia com o autista é que você precisa mesmo ser bem direto, falar logo o que você quer, porque a atenção deles é muito curta, então você precisa partir logo para o que você quer. E o visual é extremamente importante. Outra coisa que é muito importante, a gente sabe que o autista ele tem assim um certo, alguns momentos a gente acha que ele se isola, né? Então ele fica mais no cantinho dele, que não é bem correto falar assim. Então, é muito importante a gente também fazer com que a turma, ela se envolva mais com essa criança. Eu gostava muito de fazer isso quando eu era professora desse aluno. Envolver a turma, sabe? A gente entender o que ele gostava, o que ele não gostava. Eu lembro que no final do ano ele já dizia, não vamos fazer esse som porque ele não gosta que a gente faça esse som. Entendeu? Então, envolver a turma, porque eles não são muito... eu lembro que no início ele ficava no cantinho, ele gostava muito de uma plantinha na escola. E aí quando eu olhava ele já estava lá na plantinha. Aí a gente eu ia buscar. Depois eu comecei, vou pedir para um amigo buscar, porque é para ver se ele se socializava, né, com aquele amigo, porque esse processo é extremamente importante. E aí eu começava a pedir para um amigo buscar. E às vezes essa criança conseguia trazer ele, mas às vezes não conseguia. E eu lembro que ele gostava muito de um brinquedo na escola em especial, que era o carrossel. E aí eu lembro que depois ele começou a convidar outras crianças para participar do carrossel com ele, né? Então, era um fruto da socialização, que já estava dando certo. Antes ele gostava de girar ali sozinho. Agora não, era importante a presença dos outros para que fosse mais divertido. Então, o visual, ser muito claro e tentar fazer com que essa criança se socialize com os outros. Eu acho que são metodologias muito importantes para serem utilizadas com a criança com autismo. Isso mesmo, obrigada, professora. Tanto para essa criança quanto aos outros alunos a aprenderem, né, a lidar com as diferenças. Sim, sim. E agora nós temos mais uma pergunta, mas agora dos nossos internautas. Professora, eles perguntam assim: quais os cuidados e os métodos que o professor utiliza para avaliar esse aluno autista? A avaliação em si é muito complicada, né? Eu acho que a avaliação a gente precisa ser muito cauteloso com a avaliação em geral, não só com a criança autista ou com o aluno que tem alguma deficiência, mas avaliar a criança autista é muito, demanda muita atenção. O meu aluno em especial, ele tinha atendimento com psicólogos, então ele tinha todo um conjunto de atendimento. Eu lembro que às vezes o psicólogo dele me ligava pra gente falar sobre determinadas coisas, sabe? Que ou ele tinha avançado, ou se eu tinha percebido que ele tinha regredido em alguma coisa. Então, além de eu fazer a avaliação, que era da escola, não é porque ele era uma criança como todas as outras, então ele precisava ser avaliado. E aí, como era educação infantil, a gente sabe que o instrumento de avaliação da educação infantil é uma ficha avaliativa. Então, eu fazia a ficha avaliativa dele, eu fazia a descrição, né, dizia o que ele tinha avançado. E eu lembro que quando eu iniciei em 2018, ele tinha um atendimento toda sexta-feira com psicólogo. Então eu fazia uma pasta de avaliações dele, como que ele tinha sido naquele dia. Ele era uma criança extremamente assistida. Ele teve muita sorte, sabe? Ele era muito assistido. Então toda sexta-feira eu fazia eu relatava como que ele tinha, e aí eles levavam para o psicólogo, para eles verem como que foi a semana dele na escola. E aí depois a gente parou de fazer isso, e aí depois eles me ligavam, assim, uma vez no mês, eles me ligavam para saber. Então, além da avaliação,
que é a ficha avaliativa, que é o instrumento avaliativo, que eu dizia como que estava ele em relação à turma, em relação aos conteúdos que nós trabalhávamos em sala. Eu também falava com o psicólogo para a gente avaliar. Olha, ele regrediu, eu percebi que essa semana ele estava um pouco mais alterado, eu percebi que essa semana ele estava um pouco mais sonolento. São coisas que acontecem, porque alguns deles usam medicamentos, né? E às vezes o medicamento é muito forte. Eu lembro também que ele nunca chegava junto com as outras crianças. O horário normal da escola era 7h30, mas às vezes ele chegava 9 horas, às vezes ele chegava 15 para as 9, porque ele precisava descansar, era importante para ele descansar. E aí eu lembro que às vezes os familiares dele diziam que aquela noite não tinha sido muito legal. Isso era muito importante. Esse diálogo com a família é muito importante. A gente tinha um diálogo muito bom, eu e a família dele. E eu sempre perguntava, ele dormiu bem, ele descansou? E ela sempre dizia para mim, não, ele não dormiu muito legal. E aí aquele dia que ela dizia para mim que ele não tinha dormido muito legal, era um dia que ele realmente passava assim muito sonolento, passava a maioria das horas, se a gente permitisse, ele passava com a cabecinha baixa, ou então se deitava no chão da sala, sabe? Então, a avaliação é tudo isso, é você perceber como que ele chegou, perguntar como ele chegou, tudo isso era muito importante, tudo isso fazia parte desse processo de avaliação, né? Além da avaliação formal. Então, avaliar uma criança com autismo, é observar o todo, não é só ali, se ele identifica determinadas letras que ele identificava, ele era extremamente esperto, ele não sabia, podia não falar que aquilo era um A, mas eu perguntava qual é a letra A, ele ia e apontava, qual é a letra R, ele sabia. Então, não é avaliar só dentro desses critérios cognitivos, mas avaliar se ele já estava lidando bem com os colegas. Às vezes ele tinha assim, alguns comportamentos agressivos e violentos que a gente vê que é normal da criança autista, principalmente quando ela não tem um acompanhamento com outros profissionais, né? Ele se controlava muito. Eu lembro que no início, em 2018, tinham crianças que ele tinha, parece assim, que incomodavam ele. E aí depois ele começou a conviver com essas crianças e melhorar essa relação. Entende? Então, observar o todo. Observar não só o cognitivo, mas o comportamental. Observar como que está na socialização. Observar até quantas vezes ele ia ao banheiro, se ele estava indo ao banheiro, se ele estava tomando líquido. Então, é muita coisa. A gente precisa realmente ter um olhar muito atento. E diário, né, professora? Sim. Obrigada. Estamos chegando ao final de mais um programa. Hoje nós tratamos sobre o tema A Criança com Transtorno do Espectro Autismo, o TEA. Tratamos aqui com você o conceito do TEA, assunto muito importante e esclarecedor, trazendo conhecimento a você, caro telespectador, e até a mim, que não sabia como lidar, em alguns casos, com um aluno autista. E também relatar, trazer para você essa importância da inclusão de todos, né, ao nosso meio, ao nosso redor, a importância de como lidar com essa criança na escola. Muitos professores estão nos assistindo e é importante que a professora falou, a inclusão, se trabalhar essa inclusão, essa socialização e a junção da escola, professor, profissionais de saúde e o ponto principal que ela relatou, o apoio familiar, para lidar, para ajudar essa criança a se desenvolver, né? Tanto epistemologicamente, como sociavelmente, como culturalmente, né? Então, a palavra professora, muito obrigada pela sua participação, a sua colaboração conosco nesse programa. Eu que agradeço, mais uma vez, estendo a vocês o meu agradecimento. É muito importante estar aqui, né? Como eu falei no início, que falar sobre o autista, falar sobre o autismo é um desafio, né? Porque como você disse ainda há pouco, nem todas as pessoas elas sabem lidar com isso. E a gente nunca sabe mesmo lidar com isso. A gente só consegue quando a gente está lá na prática. Eu, quando comecei a trabalhar com uma criança com autismo, eu me vi assim numa situação meio complicada, mas eu não podia deixar a criança lá, não é? Sem incluir, sem fazer com que ele compreendesse aquilo que nós estávamos lidando em sala. E aí eu fui buscar informações, e isso é muito importante,
Por isso que nós estamos aqui hoje falando, né? Levando a vocês, tentando levar a vocês um mínimo de informação. Então eu agradeço a oportunidade, muito obrigada mais uma vez. Esse momento é muito importante. Eu também gostaria de mandar um beijo para a querida professora Socorro Lima, que mora no meu coração. Um super beijo, professora. Muito obrigada por todos os ensinamentos. A senhora mora no meu coração, como eu já disse. Obrigada. Obrigada, professora. Encerramos hoje o nosso programa, trazendo para você essas informações sobre a criança com transtorno do espectro autista. Agradecemos todos os colaboradores, a professora que se fez presente, toda a coordenação, todos os professores, todos os internautas e, é claro, a você, telespectador. E não perca o nosso próximo programa, que vem falar sobre a criança com síndrome de Down. Até lá!